Olá, aluno! Estamos hoje na nossa primeira aula de gestão de pessoas no setor público. Você vai conhecer hoje um pouco da evolução dessa área de gestão de pessoas e um pouco também da evolução, né, desse profissional de gestão de pessoas. Vem comigo! Vamos lá! Bom, quais são os objetivos, então, da nossa aula de hoje, dessa primeira aula de gestão de pessoas? É apresentar para você o contexto da área de gestão de pessoas, principalmente no setor público, tá? E demonstrar para vocês os principais subsistemas de gestão de pessoas existentes nessa área do setor público também, tá certo? Que é bem coincidente com o setor privado, tá? Bom, eu vou trazer para você um autor, né, o Joel Souza Dutra, é um dizer que é um conceito, aí a gente já vai começar com o conceito de gestão de pessoas, e esse autor aqui é um daqueles que você tem nas referências bibliográficas da disciplina, tá bom? Então vamos começar com o conceito de gestão de pessoas. Vem comigo aqui, ó. A gestão de pessoas é responsável por um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas, para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. O que nós temos com isso, alunos? Então, ao longo do tempo, desde que as organizações existem, né, há esse impasse aí entre as expectativas das pessoas e o que as organizações querem também, né? Então, o setor de gestão de pessoas, ele está ali justamente para intermediar esse diálogo entre as expectativas das pessoas, o que elas esperam, né, das organizações, o que elas esperam quanto ao buscar um trabalho, né, essa questão assim de ter um trabalho, e também as organizações. O que as organizações elas querem? As organizações elas prezam pelos lucros. Em uma organização pública, vocês estão vendo aí desde as primeiras disciplinas, desde os primeiros bimestres que você vem cursando gestão pública, que o gestor público ele tem que buscar o bem comum, o bem da população e tudo mais. Então, o gestor público, a pessoa que vai trabalhar em organizações públicas, as organizações públicas tem que prezar por isso. Então, a pessoa que vai trabalhar com isso, ela tem que, né, intermediar com isso. Imaginem só, né, de repente o setor público, né, a área de gestão de pessoas conciliar expectativas entre organização e pessoas, uma pessoa que presta um concurso público, né, tem determinadas expectativas. Que expectativas são essas? Será que é de uma estabilidade? Será que é de estabelecer uma carreira? Será que é de qualidade de vida? E a organização pública, por ser uma empresa, por ser uma organização por si, quais são as expectativas dela? Né, onde ela quer chegar, né, qual a missão dela. Então, a organização, por um lado, tem uma missão, né, onde ela pretende chegar, uma visão, né, também, e por outro lado, tem as pessoas que também têm suas expectativas. E no meio desse caminho, o setor de gestão de pessoas, que você vai começar a conhecer agora. Vamos lá, Uma Linha do Tempo segundo Marras, outro autor também que você vai conhecer bastante ao longo aí das nossas aulas. Nós temos ali uma linha do tempo, né? Então, antes de 1930, o setor de gestão de pessoas, ele era um setor mais contábil, né? Você vê ali, até convido você para assistir Tempos Modernos, do Charles Chaplin, se você ainda não assistiu, você vai ver bastante isso, até a crise de 1929 era bem um setor de gestão de pessoas, nem era assim chamado, era mais um departamento de pessoal, mais um setor contábil, de contratação de pessoas, né? Passando ali entre 1930 a 1950, um setor legal, e aí eu vou fazer uma viagem nesse tempo aí. A nossa consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, ela tem aí, ela nasceu em 1941, na década de 40 aí, com Getúlio Vargas, então ela é dessa década aí, então por isso que ela é chamada, aqui no Brasil, da era de gestão de pessoas, um setor legal, né, de leis, então é um setor de leis ali, verificar as leis trabalhistas.
Passando ali entre a década de 50 a 1965, com Juscelino Kubitschek aqui pra gente, uma era mais tecnicista, uma era mais técnica do setor de gestão de pessoas, tá certo? Aí passando, gente, entre 1965 a 1985, uma área mais administrativa, o departamento esse departamento de pessoal que seria mais tecnicista passou a ser chamado de recursos humanos, né? Eu vou passear aqui com vocês nessa linha do tempo, né, de 1950 a 65, que seria esse DP que a gente conhece, para um RH, né, ou então essas relações industriais, essas relações institucionais, a gente tem esses recursos humanos, tá? A gente começa a ver mais as questões de liderança sendo mais abordadas, tá? E liderança, qualidade de vida começando a ser questionadas, começando a ser mais abordadas, há uma preocupação maior assim com o bem-estar do funcionário, né? Ainda que, né, um setor mais, como o próprio nome diz aqui, mais administrativo, tá bom, gente? Então, nesse setor administrativo, por isso que eu estou me ocupando mais aqui, gente, mais de trabalho em equipe, né, a motivação em si. Então, muitos estudos vão sendo desenvolvidos quanto a isso. E aí, nós passamos da década de 90 até a atual, uma era mais estratégica. E é por isso que as organizações elas estão mais preocupadas agora nós chamamos sim de gestão de pessoas, que as organizações estão mais preocupadas com as pessoas, tá certo? Porque as organizações, de repente, ela despertou assim que realmente o ser humano é essa peça-chave, né, e tão importante, assim, mais importante de tudo, né, para ela conseguir o seu lucro e tudo mais. Sim, claro, né, porque tecnologia, de repente, a sua concorrente, amanhã ela tem uma tecnologia muito mais avançada, né, sim. Mas, por outro lado, gente, é óbvio, né, que se ela não cuidar bem daquele funcionário que é estratégico para ela, ele vai para o seu concorrente, tá? Então, se a empresa ela não tiver inteligência suficiente para segurar esse seu funcionário que é estratégico para ela poder ter o seu diferencial de mercado, esse seu funcionário, ele vai para outro lugar. E isso, gente, acontece no setor público também, né? Se antes, nas gerações passadas, né, de repente dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais, de repente havia uma estabilidade maior, inclusive dos próprios funcionários dentro das organizações, inclusive públicas, hoje não existe mais. Hoje a gente vê muitas pessoas, funcionários excelentes, saindo sim de organizações públicas e indo abrir os seus negócios, saindo de organizações públicas, indo para privadas, mesmo não tendo essa estabilidade, tá certo? Por isso que hoje é chamada da organização da era estratégica de gestão de pessoas. Você tem que gerir pessoas, tá certo? E não só estratégica, como também a gente vê a partir da década de 2000, a gente indo ainda mais, né? O Marras ele vai além disso, da gestão do conhecimento. Por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Com uma universidade bem aberta, né? Assim, para todos, né? Inclusive essa videoaula que você está assistindo está no YouTube para qualquer pessoa ter acesso, é a era do conhecimento. Você não guarda mais o seu conhecimento dentro de uma caixa, né? Você tem que expandir esse conhecimento e a organização ela está ali para expandir o seu conhecimento também. É essa a linha do tempo que nós temos, tá certo, pessoal? Vamos lá, então, organizações públicas, gestores públicos, estejam muito atentos com seus funcionários chaves para você segurar esses funcionários chaves dentro da sua organização, tá certo? E a evolução do profissional, pessoal? Nós temos o chefe de pessoal, só rapidamente, gente, rapidamente que só queria fazer uma observação, não que uma fase elimina a outra, tá, gente? Não é que uma organização esteja na fase estratégica que eliminou a contábil, tá? Ela continua fazendo seus controles contábeis, legais ainda do seu funcionário, tá certo? Vamos então aqui para a evolução do profissional. Por que eu lembrei disso? Porque, de repente, aquele profissional lá da era contábil, que começou como um chefe de pessoal,
né, cuidando apenas de documentos, de números, né, de pagamento de salário, passando gerente de relações institucionais ou industriais, né, a gerente de recursos humanos e hoje o gerente ou o gestor de pessoas, o gerente de gente e tudo mais. Hoje em dia, houve um acúmulo de funções muito grande, de responsabilidades muito grande desse gerente e gestor de pessoas, como eu disse, e guardem isso, acúmulo de funções e de tarefas e de responsabilidades, tá? Não quer dizer que esse chefe de pessoal deixou de existir, inclusive nas instituições públicas, tá? Esse chefe de pessoal ainda existe, tá certo? Não que ele seja obsoleto, não é isso. Depende da cultura da organização, desse setor público ou dessa organização privada, ou do porte, tá? De repente o porte da organização não cabe a um gestor de pessoas, ela precisa de um chefe de pessoal apenas, tá certo? E esse gestor de pessoas, de repente, ele precisa também ser e estar atento a essas funções de chefe de pessoal, tá certo? Essa aqui é uma evolução desse profissional, tá? Bom, qual é o sistema básico de gestão de pessoas? Então, ele começa recrutando pessoas, ou seja, atraindo talentos, atraindo pessoas. Tem que atrair pessoas para querer trabalhar na minha organização. Ao atrair pessoas, ele tem que selecionar, ele tem que escolher, tá? Ele tem que escolher pessoas, né? Primeiro eu vou recrutar. Recrutar é o quê? Atrair. Depois eu vou escolher os melhores, né? Ou aqueles que têm o perfil ideal para trabalhar na minha organização, tá certo? Ao selecionar, selecionei os melhores para minha organização. Não quer dizer que para minha organização aqueles melhores sejam melhores para a sua organização, tá certo? Então, já escolhi aqueles melhores para a minha organização, eu vou admitir os melhores, né? Então, todo o processo de admissão, que é bem parecido com qual era contábil, qual era legal, quais são, né? Qual é a legislação vigente daquele profissional, o salário e tudo mais, vou admitir. Vou desenvolver essa pessoa de acordo ali, né, com todo os trâmites ali de trabalho que ela precisa, vou desenvolver essa pessoa ali no que ela precisa fazer, vou avaliar essa pessoa durante ali no tempo de vida que ela tiver naquela empresa ali, na carreira que ela tiver naquela empresa, vou avaliando o trabalho dela e vou recompensar, lógico, né? Tem que pagar essa pessoa, tem que recompensar, tem que ter o pacote de benefícios, de salários, enfim, tem que ter o pacote de recompensas dessa pessoa, tá certo? Então isso aqui, gente, é o sistema básico de gestão de pessoas que a gente vai ver ao longo também do nosso... dessa nossa disciplina de gestão de pessoas. É isso aqui basicamente que você vai ver, não é durante essa aula apenas, tá certo? Olha só, os subsistemas. Lembra que um dos nossos objetivos dessa aula era apresentar para você os sistemas básicos de gestão de pessoas? São esses daqui, gente. Então, quais são os subsistemas ou processos, tá? Dependendo do autor, você vai ver com o nome de subsistema de gestão de pessoas ou com o nome de processos. Então, nós temos os processos de agregar pessoas, que é recrutar e selecionar. Nós temos os processos de aplicar pessoas, ou seja, de você colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Cargos e salários, tá? Avaliação de cargos e tudo mais. Recompensar pessoas, pagamentos, certo? Benefícios, tá? Desenvolvimento de pessoas, que é o treinamento e desenvolvimento e educação e tudo mais, que a gente vai vendo ao longo da disciplina, como eu falei para vocês, aqui hoje só estou te apresentando. E manutenção de pessoas também, como manter essas pessoas, os programas de manutenção de pessoas, né? Como que eu vou manter essas pessoas dentro da minha organização, incentivos de pessoas, né? Os programas de qualidade de vida e tudo mais, segurança do trabalho também inclui aqui. E monitoramento de pessoas, né? Aqui entra mais o sistema disciplinar, as normas, né? E tudo mais, tudo aquilo que mantenham as pessoas e que eu observe as pessoas dentro das normas da empresa, ok? Bom, gente,
bastante informação, você tem lá no AVA bastante complemento também, né, com a leitura que a gente indicou para você, exercícios e tudo mais. Então, quais eram os objetivos hoje? Passar um panorama para você desse histórico de como que surgiu a área de gestão de pessoas e também apresentar para vocês quais são os subsistemas ou processos de RH, tá certo? Então, que você aí, ao longo dos módulos, você vai conhecer um pouco mais de cada um deles, tá certo? Até mais e que você conheça um pouco mais essa área tão importante para manter as pessoas certas nos lugares certos e de manter as pessoas os melhores aí no setor público, que é tão importante aí para manter aí o nosso país nos trilhos certos, a nossa cidade, o nosso estado, enfim. É isso aí, gente. Até mais, até as próximas aulas.